morte do menino João Pedro, de 14 anos, lá no Rio de Janeiro, mas que, na verdade, é um problema que afeta as periferias de todo o Brasil, e que se tornou ainda mais grave com a crise do coronavírus, que mantém as pessoas isoladas nos seus territórios e ainda mais privadas dos acessos, né, no geral, a direitos e tudo mais. Então, vamos começar hoje falando dos números, né, como a gente sempre faz, aqui na TVPT. Hoje o Brasil chegou a 374.898 infectados e 23.473 mortes, e já pelo segundo dia é o país com mais infectados no mundo. Nós convidamos para debater esse tema o Gabriel Fidelis, que é secretário de Juventude do PT de Goiás e delegado da Assembleia de Juventude da ONU, e a Nazaré, que é professora, ela é uma paraense, feminista negra, lá da região da Amazônia, e a Francilene Gomes Fernandes, que é assistente social e é integrante do movimento Mães de Maio. Então, eu gostaria de começar falando com o Gabriel, para ele contar um pouco como que está essa realidade lá em Goiás, que eles estão vivendo de violência, e é uma violência que é parte do Estado e é muito associada ao racismo também. Por favor, Gabriel. Então, bom dia, quero cumprimentar aí todos os companheiros e companheiras, tanto a Nazaré quanto a Francilene, que nos acompanham nesse papo, cumprimentar todos os companheiros e companheiras que nos acompanham pelas redes sociais do PT. Muito bem, é isso que você está dizendo mesmo, aqui em Goiás. Só para que vocês entendam o local de onde eu estou falando, eu moro em Lusiânia, que é uma cidade que fica no entorno do Distrito Federal. Imaginem aquele quadradinho, né? E as cidades em Goiás, as cidades de Goiás que estão em volta do quadradinho. Essas cidades são consideradas a periferia de Brasília, do Distrito Federal, que é uma área onde você precisa ter mais dinheiro para morar. Só que, por sua vez, essas cidades ela também tem o centro e tem a periferia. Né? Lusiânia, por exemplo, tem o centro de Lusiânia, onde está lá o centro comercial, a prefeitura, etc. E eu moro na periferia de Lusiânia, que, por sua vez, é a periferia de Brasília. Tipo, periferia da periferia. E é uma cidade que, de acordo com o Atlas da Violência, é a 14ª mais violenta do país e a 5ª pior do Brasil para um jovem morar, de acordo com o índice de vulnerabilidade juvenil. Ou seja, o cenário que nós temos é de praticamente os jovens negros que estão lá são sobreviventes. Inclusive, quero cumprimentá-los a todos que estão aí nos assistindo. E isso se agrava agora com a pandemia, né? Nós tivemos, no ano passado, nós tivemos essa notícia ontem, do jornalista muito bom, chamado Thales Alcântara, do Jornal Popular, que nos revelou, que aí é bom que se fique bem claro, o governo de Goiás, ele oculta os dados, é a única unidade da federação que oculta os dados de mortes, assassinatos causados por policiais no ano de 2019. Com esse fato, querendo ocultar esses números, nós já sabíamos o que estava por vir. Mas nós não imaginávamos que fosse tão grave. Esse jornalista, o Thales Alcântara, de uma forma exclusiva, conseguiu na Secretaria de Segurança Pública de Goiás os números. São números estarrecedores. Em Goiás, nós nos tornamos o estado com o maior crescimento de assassinatos causados por policiais. Foram 401 a mais de 2018 para 2019. Em 2019, o estado de Goiás, comandado pelo genocida governador Ronaldo Caiado, matou 825 pessoas. E, para quem sabe mais ou menos como é que funciona, é só consultar como funcionou a Operação Sexto Mandamento, onde policiais da Rotam diziam matar por gostar de matar. Então, isso transforma a polícia de Goiás na segunda polícia mais violenta do Brasil. E a coisa ainda fica pior. Esses são números de 2019. Se nós analisarmos o mesmo período só em 2020, os números já estão maiores que em 2019. Ou seja, a polícia, e aí esse é um cenário que acontece no Brasil inteiro, é que a polícia ela amplia tanto o extermínio contra jovens negros moradores de periferias e usa do controle coercitivo que eles têm com decretos, seja municipais ou estaduais, para oprimir mais ainda, oprimir, agredir, torturar jovens desses territórios.
Você perceba que a orientação era não fazer nenhum tipo de aglomeração na minha cidade, por exemplo, e que a compra de alimentos, não em mercados, mas em bares, lanchonetes, essa compra é feita via delivery. E eu recebo todos os dias relatos de policiais que estão agredindo, torturando jovens nas ruas para que eles vão para casa, usando do que eles sempre quiseram fazer, usando dos decretos de isolamento social para fazer o que eles sempre quiseram fazer, que é impedir que a juventude esteja na rua, impedir que a juventude faça atividade cultural, que é impedir que a juventude conviva entre si. Né? Então, você tem notícias, diversas denúncias, companheiros, amigos, falando: Gabriel, eu estava no lanchinho ontem e o policial chegou lá aloprando com todo mundo e batendo em todo mundo. Você tem notícias de que, às vezes, tem dois em uma esquina, às vezes para porque se encontra, e a polícia chega agredindo e torturando todos eles para que eles possam ir para casa. Então, assim, é uma situação inaceitável, que nós não esperávamos, né? Mais uma vez nós não esperávamos, mas que mostra a que vieram todos esses tipos de governantes, igual o Bolsonaro, que defende aí até hoje o armamento da população, o Caiado dizendo que o slogan de campanha dele era que se o Estado quisesse, se o bandido quisesse roubar em Goiás, ele tinha duas opções: ou muda de Estado ou muda de profissão. E, na verdade, a gente sabe que esse tipo de ação não está funcionando em nada, porque a nossa sensação de segurança não mudou. A polícia continua matando muito, mas a nossa sensação de segurança não mudou. Inclusive no Rio de Janeiro também, quando o Itzel falava lá do atirar na cabecinha, né? Ele fala, atirar na cabecinha era atirar na cabecinha dos nossos jovens, crianças e adolescentes, mas, infelizmente, é isso que vem acontecendo. Obrigada, Gabriel. Eu acredito que seja muito importante você trazer essa realidade de Goiás, porque não são informações que normalmente são divulgadas pela imprensa tradicional. Então, é muito importante que a gente saiba da realidade das periferias de todo o Brasil, que não são diferentes da realidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas que nem sempre chegam ao conhecimento da sociedade para que a sociedade possa se mobilizar em relação a isso. Eu gostaria agora de falar com a Nazaré. Ela é uma pessoa que trabalhou bastante pelo Fórum Nacional de Juventude Negra, lá no Pará, e que ela falasse um pouco da realidade do Pará e de como essa violência policial contra crianças e adolescentes, ela está relacionada com a privação de direitos e principalmente com a privação de direitos de pessoas negras devido ao racismo no Brasil. Por favor, Nazaré. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, quero me solidarizar com as famílias das vítimas, né, pelo Covid-19, principalmente aqui na região amazônica, onde a gente está com muitos casos em Manaus, muitos casos no Pará e muitos casos no Amapá. Então, a gente está passando por um momento, o mundo passa por um momento muito triste, e o Brasil também, principalmente porque é gerido por um presidente genocida. Tenta nos matar ou pelo Covid ou pelas outras formas. Infelizmente, no Pará não é muito diferente do restante do Brasil. Quando o Gabriel fala que ele mora na periferia da periferia, eu costumo dizer que a Amazônia ela é a periferia do Brasil. Somos extremamente invisibilizados aqui, na região amazônica. Então, a violência policial, ela é a mesma em todo o território brasileiro. Ela tem um alvo, e esse alvo é a população negra. Esse alvo são os jovens negros, na sua faixa etária mais produtiva da vida, que são adolescentes e que estão na faixa etária ali de 15 a 24 anos, e ultimamente, cada vez menos, é o que aconteceu no assassinato no Rio de Janeiro, e que vem cada vez mais acontecendo. Então, assim, a polícia ela tem um alvo, ela vai para esses territórios para exterminar. A polícia, nesses territórios, ela entra para matar, sempre para matar. A relação da periferia com a polícia é sempre uma relação de muita insegurança, porque todas as vezes que a gente vê a presença da polícia nos nossos territórios, nos dá medo, porque ela não tem mandato policial, ela invade as residências, ela mata os pais na frente das crianças. As nossas crianças não têm direito a lazer na rua, porque presenciam morte, porque são vítimas de balas perdidas. Eu costumo dizer que não tem bala perdida, tem bala achada.
e essa bala sempre acha um corpo negro. E esse corpo negro, ele já é marcado por várias violências em todo o território brasileiro. Isso é resquício da escravidão. A população negra, ela vive subjugada, ela é o alvo da polícia, ela é o alvo do Estado. Então, o Estado brasileiro, ele pratica um processo genocida com a população negra. E isso não é de hoje. E esses processos, eles vão se reinventando ao longo da história. E a ponta do iceberg é a violência policial, porque a polícia, ela é o braço armado do Estado. Ela é o braço armado do Estado, que é em várias periferias para matar. A polícia nunca vem na periferia para mediar ou para averiguar. Ela sempre vem para matar. E ela sempre acerta esses alvos. E aí aquela desculpa. Não sabíamos quem era. Ela primeiro atira, depois ela pergunta quem é. Então, essa é uma realidade muito triste nas periferias do Brasil, nos morros do Brasil, nas favelas do Brasil, onde se concentra a população negra e periférica. E aqui no Pará, a gente teve vários casos, e um dos casos assim, muito emblemáticos que chamou muita atenção foi em 2015, uma chacina que houve aqui por conta de uma retaliação da morte de um policial miliciano, e houve, assim, vários assassinatos, e eu moro numa periferia, eu moro na Terra Firme, que é uma periferia, né, de Belém, um dos bairros periféricos, onde a presença da polícia é sempre muito violenta. Essa é uma das que eu estou citando, porque nós tivemos vários outros casos de assassinato. E aí, como que fica a família dessas pessoas, a família desses jovens? Nós vivemos o tempo todo sob pressão. Ou a gente está enterrando os nossos amigos, nós estamos com medo de enterrar os nossos filhos. Eu sou mãe, tenho um filho de 9 anos. Eu não consigo mensurar o que é a dor de uma mãe que perde o filho, vítima da violência, para o Estado. O Estado que teria a obrigação de nos proteger. E é o Estado que tira a vida dessas pessoas. Então, o sofrimento dessas mães, são essas mães que têm que se reconstruir com lágrimas de dor. O tempo todo muito apreensiva, se seu filho está na rua, não sabe se vai voltar. Cada vez que o telefone toca, não sabe se é uma notícia ruim que está chegando. Então, é uma aflição muito grande das mães pretas, principalmente das mães pretas que perdem seus filhos para a violência do Estado. E vale dizer que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. A grande maioria desses casos não tem um processo de investigação, eles são arquivados, o Estado não dá resposta, a polícia que investiga, a própria polícia, é extremamente corporativista, e eu não sei até quando a gente vai continuar denunciando isso, porque o movimento negro brasileiro, na sua reconfiguração, na década de 80, surge denunciando isso. A gente criou o Fórum da Juventude Negra há 13 anos atrás, para denunciar isso. Nós continuamos denunciando, e parece que as vidas negras só importam para a população negra. Parece que a morte de vidas negras não comove a sociedade brasileira. Obrigada, Nazaré. Eu acho muito importante isso que você falou sobre as diversas frentes de extermínio que o Estado ocupa, porque é isso. Hoje o governo, ou ele mata as pessoas por Covid, de uma forma totalmente responsável, ou mata nas ações policiais, que afetam principalmente as populações periféricas. E isso é um problema muito grave que realmente não mobiliza o suficiente ainda a sociedade para que a gente possa chegar a uma alternativa. E maio é um mês bastante triste também, porque foi um mês que ocorreu uma chacina, faz 14 anos, não é isso, Francilene? 14 anos que houve uma chacina aqui em São Paulo, que matou mais de 500 civis por uma ação do Estado, uma ação policial, que dizia-se na época era em retaliação à ação do PCC. E a Francilene, ela é militante do Movimento das Mães de Maio, e eu gostaria que ela contasse um pouco da história pessoal dela, da família dela, e por que ela se tornou militante desse movimento. Bom dia a todas. Muito importante ter essa oportunidade de poder compartilhar aqui um pouco, né, da nossa história, e importante também contar aqui com a
dividir esse momento com o Gabriel e com a Nazaré, né, pessoas aí de luta nessa temática. Eu me chamo Francilene, eu sou irmã do Paulo Alexandre Gomes, que foi um jovem de 23 anos, que foi assassinado pela Rota, que é a polícia aqui paulista, né, considerada aí a nossa polícia aqui paulista é uma das polícias que mais mata no mundo, né, e meu irmão é considerado, então, uma das vítimas dos crimes de maio. Ele foi abordado, detido e sequestrado por policiais da Rota na noite do dia 16 de maio de 2006, tá? Naquela semana, entre os dias 12 a 19 de maio, mais de 600 pessoas foram executadas e cerca de 50% dessas pessoas foram executadas com uma média de 6 tiros, tá? Sob a mentira escancarada de que foram mortas por resistência policial, tá? Então, há 14 anos, né, o movimento Mães de Maio, então, a partir dessa luta, surge para denunciar essas execuções, esses desaparecimentos forçados, como é o caso do meu irmão, do Paulinho, e denunciar, então, toda essa forma violenta que o Estado tem contra os jovens negros e periféricos, né? Meu irmão é um desses jovens, né? Ele era um jovem negro. Nós moramos, né? Eu ainda moro aqui na periferia do extremo leste, aqui de São Paulo, em Itaquera. E na ocasião, a minha região, aqui o meu bairro, foi uma das regiões onde mais teve meninos mortos, tá? Então, só na noite que meu irmão foi vítima de desaparecimento forçado, mais de 20 meninos foram executados entre a meia-noite e as 8 horas da manhã, entre os dias 16 e 17 de maio. Que não sei, muitas pessoas ainda não lembram, não sabem dessa história, né? E eu entendo que esse é um grande problema, né, na nossa sociedade. A gente vive aí uma amnésia social, as pessoas não lembram desses crimes bárbaros, né, assim como a ditadura. E o não lembrar, né, não fazer questão de respeitar essas memórias desses jovens que foram dizimados aí pela força letal da polícia, esse braço armado, como a Nazaré bem colocou, isso faz a gente continuar tendo os mesmos erros, né? Os mesmos erros. Então, foi o João Pedro há 7 dias, foi a Ágata há alguns meses, foi meu irmão há 14 anos, foi o filho da Débora, que é a coordenadora do movimento também, há 14 anos, um dia antes. E o que nós não queremos é que outras famílias, como a do João Pedro, sintam essa dor, né? Que é uma dor dilacerante, não tem um momento do dia que a gente não lembre deles, que a gente não sofra e que a gente não tenha sede por justiça, né? E aí acho que é essa sede, tenho certeza, essa sede por justiça que faz a gente se mover, tá aqui hoje falando vergonhosamente. Aí a Rose falou algo muito importante. Vergonhosamente, a nossa mídia burguesa, a mídia nativa, não falou dos crimes de maio, né? Poucos meios de comunicação nos procuraram para lembrar maio, tá? E isso escancara muito disso que a Nazaré falou, né? De que quem se importa, né, com essas vidas desprezíveis, né, com esses sujeitos que são tratados como nada, que morreram, que eram pessoas que outras pessoas amavam, assim como eu amava meu irmão. Isso não é importante, né? E parte da sociedade legitima isso, acha que isso é verdade mesmo, e é essa mesma sociedade que hoje não está se importando com mais de 23 mil pessoas mortas por Covid. E por isso que as pessoas estão nas ruas, né? Quem está porque quer, porque não tem condições de estar, tem condições de estar em casa e não está. Essas pessoas não estão nem aí por isso, né? Não importa se é um menino negro executado pela polícia, se é
os jovens periféricos, que são os que estão mais morrendo, né, como a gente está discutindo aqui, e Itaquera hoje, novamente, aqui em São Paulo, é um dos bairros também onde mais tem mortes por Covid, tá? Então, são os mesmos CEPs, os mesmos endereços que localizam e tiram essas pessoas que a gente chama da nossa vida. A violência do Estado se expressa também agora na pandemia, e eu, né, e como outras integrantes do movimento, é um cenário desolador, assim, é muito triste. Obrigada, Francilene. Você falou uma coisa muito importante. Tem pesquisas que mostram que o CEP é determinante para várias coisas, para a expectativa de vida de uma criança, para a possibilidade de um jovem se tornar adulto e parar numa penitenciária, ou seja, dependendo do lugar onde uma pessoa nasce, ela já nasce condenada. E isso é uma realidade muito estarrecedora que precisa ser mudada no Brasil. Eu gostaria agora de falar com o Gabriel, gostaria que ele comentasse um pouco. O nosso governo é um governo punitivista que defende o encarceramento em massa, que defende o aumento das penas, e eu gostaria que ele comentasse qual o efeito que isso tem para a população que já vive privada dos seus direitos desde a infância, que é o caso da população periférica no Brasil. Seu microfone está fechado, Gabriel. Aí, agora sim. É muito interessante quando você toca nesse assunto, porque ele dialoga muito com o caso do garoto João Pedro. Né? E as coisas acontecem de forma muito claras hoje para nós, são muito claras, de que uma operação da polícia iria chegar próximo de um dos filhos do presidente, e ela foi adiada devido à chance dela interferir no processo decisório das eleições. Mas você tem, ao mesmo tempo, operações nas favelas violentas que atrapalham a capacidade decisória até do governo implantar alguma ação de combate ao coronavírus. Você tem ações que atrapalham até a solidariedade entre as pessoas naquelas comunidades. E, nesse caso, a operação não pode ser adiada. Nesse caso, a operação ela acontece da mesma forma. Ou seja, nós temos um cenário em que os governantes escolhem, né, quando que eles querem ou não fazer isso que você está falando, nos privar dos direitos, e aí você pensa bem, até dos direitos de solidariedade. É de fazer um marketing do terror, que é um absurdo. Gente, além de ser secretário da Juventude do PT, eu tenho a honra de ser estudante de Direito, cotista e bolsista integral pelo ProUni, e na faculdade onde eu estudo, nós temos um núcleo de estudos de violência e criminalidade, onde nós estudamos muitos profissionais, especialistas nesse tema, que, inclusive, têm tomado o diálogo lá conosco. E, gente, gastar 70 tiros na casa de uma pessoa, em que o resultado final seja a morte, isso é um desastre para qualquer polícia. Não existe sustentação tática, seja com policiais de operações especiais, seja com policiais convencionais, para que você explique 70 tiros em uma casa. Se você tem suspeitos assassinados, se você tem inocentes assassinados, a operação foi um desastre em qualquer polícia do mundo. Né? A gente precisa, e aí é um incentivo que eu passo para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, e que nós possamos fazer o trabalho de maior divulgação possível dos responsáveis e dos governantes que estão comandando essas polícias dos nossos estados. Porque é assim que nós vamos conseguir avançar. Há que se dar um resultado, seja o comandante da polícia, seja o governador, seja quem for, dar o resultado sobre a ação tática da polícia naquele território. Corpos no chão e coisas apreendidas não são explicação para ações táticas da polícia. E aí, além disso, aí eu mais uma vez dialogando sobre o que você falou, é só a gente reparar o que aconteceu nesse país nos últimos anos com relação à segurança pública. Você tem, no Rio de Janeiro, por exemplo, ainda no governo Temer, se gastou 2 bilhões com intervenção militar. Com 2 bilhões,
Você prepara todos os policiais desse país para fazer uso qualificado e comedido da força, para saber atirar, quando atirar e a hora que atirar. Mas não foi feito. Se gastou 2 bilhões a esmo para matar pessoas em um cenário em que não adiantou absolutamente nada com relação à segurança pública, que deve ser de todos, na população do Rio de Janeiro, das favelas. Eu tive a felicidade de ser delegado da Assembleia de Juventude da ONU. Nós vamos ter uma edição esse ano novamente, mas que será à distância, em que, aí eu sempre, nessa ideia da segurança pública, de entender esses cenários, eu pude estar em Nova York. E na polícia de Nova York, para você ter uma ideia, para a polícia atirar, ela precisa ter 95% de precisão no tiro defensivo. No Brasil, não existe esse dado. Atira o policial que se acha o mais valente, que se acha no direito de atirar, porque o governador, o presidente, dão a ele o direito dele atirar, mas não dão a ele a defesa quando ele está ali respondendo por homicídio. A Marielle falava muito isso, que a instituição pública em que você tem mais negros é a polícia militar, seja em qualquer estado. E nas favelas é onde nós temos também a maioria da população negra, ou seja, são negros matando negros, por conta de uma guerra falida, uma guerra que é enganosa e que nunca mudou nada. Então, nós precisamos ter uma centralidade de saber aonde que nós devemos pautar o nosso debate, que é nessa falida guerra às drogas, e também responsabilizar aqueles que vêm querer justificar operações com corpos no chão e com armas ou qualquer tipo de substância apreendida daquele que é ali um varejista das drogas. Então, para além disso, da gente conversar um pouco mais sobre a situação do racismo estrutural. Porque nós estamos numa situação onde nós tivemos, eu acho que vocês todos acompanharam, o caso do cachorro do Carrefour que foi assassinado por um segurança. Mataram o cachorro, o segurança matou o cachorro do Carrefour. Não quero aqui falar que a vida o que os defensores dos animais acham que eu estou dizendo aqui que a vida de um cachorro não vale nada. Mas, gente, é lógico que uma vida humana vale muito mais que a vida de um cachorro. E nós estamos numa situação que é só vocês olharem no Facebook de vocês. Qual morte causou mais comoção? A morte do cachorrinho do Carrefour ou a morte do João Pedro agora? Ou a morte da Ágata? Entendeu? Quando você vê alguma manifestação, é ainda das pessoas falando assim, nossa, mataram uma criança inocente. Olha que tipo de loucura nós estamos chegando. Tem gente querendo falar criança inocente. A gente está querendo ainda adjetivar o que é uma criança para justificar um pouco ali do que o Estado está fazendo conosco. Então, assim, é de um absurdo completo e a gente precisa entender onde nós queremos chegar para que mais e mais populações não sejam afetadas com tudo isso que está acontecendo. Obrigada, Gabriel. Você tocou em vários pontos importantes na sua fala. Essa parte também que uma boa parte dos policiais que atuam nas favelas são pessoas negras, que também passam por condições de violência, de insegurança na sua vida desde que elas nascem. E também existe uma política de impunidade em relação aos crimes do Estado. Além da negação de direitos, os crimes que o Estado comete, eles nunca são apurados. Eu gostaria, então, que a Nazaré falasse um pouco sobre isso. O que ela pensa que a sociedade poderia fazer? Qual a expectativa que você tem em relação à mudança dessa realidade hoje no Brasil, que é um Brasil negacionista, que, como já falou a Francilene, tem amnésia, esqueceu a ditadura, esqueceu o período escravagista. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, primeiro eu penso que que o Estado brasileiro precisa assumir que é genocida, o Estado brasileiro precisa rever a instituição chamada polícia. Precisa rever todo o processo, porque não dá para esse seu braço armado continuar exterminando as pessoas. Não dá para pensar a segurança pública nessa perspectiva do armamento e da morte. Então, precisa pensar um outro modelo de segurança pública. Primeiro, precisa pensar que as populações que vivem na periferia e nas favelas são cidadãos brasileiros. São cidadãos e cidadãs que contribuem com seus impostos e que merecem respeito e que têm direitos e que esses direitos precisam serem respeitados. Porque o Estado trata com diferença o cidadão que mora na periferia, na favela, do cidadão que mora no centro. Você não vê operações policiais
invadindo os condomínios fechados. Você não vê bala perdida nos condomínios fechados. Você só vê esses processos acontecerem nas periferias e nas favelas do Brasil. Então, existe uma política de branqueamento, e essa política de branqueamento, ela acontece ao longo da história brasileira. O processo de extermínio da polícia não deixa de ser uma política de branqueamento, porque quem é que ela mata? Ela mata os corpos negros. Então, precisa rever a instituição polícia, o Estado precisa ser responsabilizado por essas mortes, precisa ter um processo investigatório de fato, que esses processos não sejam arquivados. Essas famílias precisam ser indenizadas, não que isso traga de volta a vida dos seus entes queridos, mas tem que existir uma forma de resolver, de punição, porque eu penso que, como a polícia ela tem a licença para matar, e o fato de não serem punidos lhe dá liberdade para fazer isso. O fato de matar e dizer que foi recebido por bala numa casa que tinham adolescentes e dizer que foram recebidos por balas e que deu 70 tiros porque estava revidando, essa justificativa você vai encontrar em vários processos. Então, não dá mais para o Estado brasileiro usar isso como desculpa, sem contar que nós estamos falando de um grande investimento, porque a polícia ela é paga com dinheiro público, são funcionários públicos, pagos que deveriam proteger a vida dos cidadãos brasileiros, e uma grande parcela da população brasileira tem suas vidas ceifadas por esses funcionários públicos. Então, precisa rever essa instituição, porque o modelo que ela está hoje, para nós, não serve. Para nós, moradores e moradoras da periferia e das favelas brasileiras, não serve. Ela é uma ameaça, ela vem para tirar as nossas vidas, ela não vem para mediar, e não é esse tipo de política de Estado que a gente precisa que chegue nas nossas periferias. A gente quer um outro tipo de política de Estado, não a política da morte. Então, precisa rever essa instituição em toda a sua concepção, porque não é um caso isolado, por exemplo, a gente percebe que aparece muito, foca muito, no Rio de Janeiro, mas não é um caso isolado do Rio de Janeiro. Acontece no Rio de Janeiro, acontece em Goiás, acontece em Belém do Pará, acontece em Manaus, acontece em São Paulo. Então, isso é uma rede que está conectada com a sua formação. Então, a formação da polícia ela precisa mudar para ontem. Essa instituição precisa mudar, ela precisa ser revista. E quem sabe até o fim dela, não sei, precisamos acumular sobre isso. Mas o modelo de segurança pública que nos é apresentado no Estado brasileiro não nos serve. Esse modelo não nos serve e precisa ser revisto. Obrigada, Nazaré. Aproveitando o gancho aí, falando sobre as mudanças que a Nazaré introduziu, eu gostaria de falar um pouco com a Francilene sobre um outro segmento que é particularmente afetado, que são as mães das vítimas, as mulheres, as irmãs, que adoecem por causa disso, que sofrem eternamente, como você mencionou. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é que atua o movimento das Mães de Maio e quais são as expectativas do movimento em relação à política, em relação à sociedade, como é que as pessoas poderiam contribuir para mudar essa realidade. Bom, Rose, essa sua colocação é muito importante, porque realmente algo que a gente observa ao longo desses 14 anos, não somente no movimento das Mães de Maio, mas outros movimentos e coletivos aos quais as mães também se vinculam, né, contra essa lógica genocida do Estado através do seu braço armado, é o quanto esses familiares de vítimas têm adoecido nesse processo, né? Então, nós familiares adoecemos, né, pelo descaso institucional. A Débora costuma muito dizer isso nas falas dela e ela é muito certeira, né, nessa afirmação de que o policial, né, dá o tiro, e é esse tiro que não é um tiro para responder a uma resistência, né, são tiros de execução. Eu tive aí, ao longo dessa trajetória, a oportunidade de seguir estudando, né, então fiz mestrado, estou fazendo doutorado agora, estudando os crimes de maio e o acirramento da violência policial, e o que a gente vê, e o que os meus colegas aqui comentaram também,
é que são tiros de execução, né? Então, a cada tiro desse de execução, e no caso de Maio, aí uma média de 6 tiros, matou também toda a família no entorno, né? Então, a cada execução sumária dessa, a cada desaparecimento forçado que a polícia comete, ela mata toda a família junto, né? Hoje eu estava ouvindo num dos nossos grupos de WhatsApp com familiares de vítimas, uma mãe, né, a dona Zilda, que é uma mãe muito querida das Mães de Maio. A dona Zilda perdeu o filho dela, o Fernando, de 34 anos, filho único, numa chacina conhecida aqui em São Paulo, a chacina de Osasco, onde 19 pessoas foram executadas, né? O Fernando foi executado com um tiro na testa, né? Então, vejam, dá para imaginar que se justifique isso como uma resistência, né? Seguida de morte, ou então aquela nomenclatura que eles estão utilizando agora, morte sob intervenção policial. Então, assim, mudam-se os nomes, mas o modus operandi, a forma genocida de atuar é a mesma. E hoje, nesse áudio que ela mandou no grupo, ela disse o seguinte, ela falou assim, nós não temos medo, nossos familiares, porque nós somos mortos em vida, né? Podemos dizer, ela até usa uma palavra assim, no sentimento, na dor, na saudade, é uma morte em vida, mas materialmente o nosso corpo, a nossa matéria, vai seguir lutando por justiça, né? Então, além de sentirmos muito a falta dos nossos filhos e irmãos, no meu caso, o que nos mata mais ainda, indigna, além desse descaso da sociedade, descaso do próprio movimento, a gente também, por vezes, dentro do próprio movimento, percebe essa dificuldade de pautar crimes como os crimes de Maio. A gente também se indigna com o descaso da justiça, né? Então, a Débora diz, o policial atira, o juiz termina de enterrar as nossas famílias, quando ele arquiva o caso, quando, por exemplo, no caso do meu irmão, eles decidiram que prescreveu, né? Simplesmente prescreveu, não tem corpo, já passou 14 anos, prescreveu, assim, dane-se a nossa dor. Então, existe uma engrenagem, é toda uma lógica dessa violência, que começa, claro, por uma decisão do Estado, é uma decisão do poder público. Esse genocídio não é ocasional, não existe policial despreparado, a gente discute isso dentro do movimento, nas formações que nós vamos dar, a gente está sempre conversando muito com as mulheres, com os familiares, que a gente não acredita nesse despreparo, né? A polícia é muito bem preparada, sim, para fazer exatamente esse papel que cabe a ela nesse sistema de produção capitalista que é marcado agora pela ofensiva neoliberal. Então, não existe despreparo. E nessa engrenagem da violência, juiz, promotor e também a Defensoria Pública tem um papel. Vergonhosamente, a gente já teve muitas situações de descaso, inclusive por parte desses atores, que deveriam ser quem nos protege, e não necessariamente isso é verdade. Então, a nossa luta hoje tem sido uma luta muito mais solitária, nós mesmas, familiares, né? Nas articulações que são feitas, as conquistas que nós tivemos até hoje são conquistas pela própria andança, né, do movimento. Então, por exemplo, né, para quem não sabe, o Movimento Mães de Maio, aqui em São Paulo, ele é uma lei estadual. Então, dos dias 12 a 19 de maio de todos os anos, é a Semana Estadual das Mães de Maio. Isso foi conseguido com muita luta. No mesma semana, em todos os anos, a Semana Municipal em Santos, que é onde a Débora, a criadora do movimento, mora, né? E onde também aconteceu muitas matanças. E também uma coisa muito importante que eu quero destacar, que também é uma conquista do movimento, para que fique muito nítido o quanto as conquistas são possíveis, se a gente realmente tiver unidade nas nossas ações, é que todos os meninos vítimas dos crimes de Maio em Santos têm os seus corpos perpetuados.
Então, lá no cemitério em Santos, no cemitério da Areia Branca, todas as vítimas do crime de maio têm os seus corpos perpetuados, né? Ninguém pode mexer com os corpos dos nossos meninos. E em breve, né, a Débora já está nessa articulação na Baixada, o memorial pelos crimes de maio, né, que já está sendo discutido aí para em breve ter o memorial dos crimes de maio lá. Tá? Então, acho que é muito importante essas iniciativas, são fundamentais para a gente conseguir nos mantermos vivas na luta. Né? Mas como a dona Zilda disse, simbolicamente, todas nós já morremos com os nossos filhos e irmãos. Obrigada, Francilene. Eu gostaria agora de perguntar para o Gabriel. Ele disse que ele é estudante cotista, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre as ações afirmativas, que depois de muita luta do movimento negro, foram adotadas durante um período no Brasil que, na minha avaliação, provocaram um progresso em relação ao combate ao racismo e que estão sendo cerceadas cada dia mais por esse governo. Eu gostaria que você falasse um pouco como isso pode mudar essa reforma mais perene e de como não existe retrocesso. Esses jovens que estão na universidade, eles não vão voltar a ser como eram antes. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Então, esse final, quando você diz que não existe retrocesso, para nós é chave, né? Dizer que, inclusive, para esses governos Bolsonaro, Caiado, o Witzel, que não tem moonwalk, não tem retrocesso. Nós não vamos voltar aos locais em que eles querem nos colocar e nós já estivemos por um dia. E o quão é significativo esse tipo de ação afirmativa, primeiro, eu dou um exemplo sempre da minha família. Na minha família, eu sou cotista do ProUni, eu tenho uma outra irmã que se formou em enfermagem por cotas no ProUni e uma que está fazendo publicidade e propaganda. Nós três seremos a primeira geração de irmãos da família que concluirá um curso superior. Então, assim, isso tem um significado muito grande para as nossas vidas e para as nossas famílias. Isso é independência, geração de renda para as nossas famílias. Então, isso, de uma certa forma, avançou muito a vida da população negra, mas a gente avança para outros campos importantes também. Por exemplo, hoje ninguém esperaria que eu pudesse, um jovem negro morador de uma periferia extremamente pobre de Lusiânia, estar aqui incomodando governantes que colocam suas polícias para matar os nossos jovens lá na quebrada. E isso tudo é graças ao conhecimento acadêmico que eu tive na faculdade. Eu não gosto nunca de desvalorizar, porque além do conhecimento acadêmico, dá um conhecimento mais técnico, mas eu acho que a cultura ela foi muito importante nesse processo, né? O Emicida tem uma música que ele fala: meu super-herói foi a música que me deu asas, e é o que aconteceu comigo, assim, as músicas de Mano Brown, Racionais, Emicida, Projota foram o que me forjaram para entender todo esse processo. Então, ligado ao projeto de ações afirmativas, é o que nos dá uma certa independência para poder fazer o que nós fazemos hoje. Mas é importante dizer, Rose, que nós precisamos de mais, né? Não só cobrar desses governos, mas quando nós voltarmos ao nosso governo, nós precisamos fazer mais, muito mais. Nós precisamos, eu tenho costumado dizer que esse período de pandemia não vai ser o mesmo, o mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia, mas nós precisamos ter muita clareza que, a partir daí, nós precisamos implantar ações afirmativas e, digamos que, territoriais. Nós precisamos entender o que é saneamento básico nas periferias, nós precisamos melhorar a educação nas nossas periferias, porque quando você pega, por exemplo, o coronavírus agora, afetando muito mais a população negra, e aí quando se diz que você tem comorbidades como a tuberculose está totalmente vinculada ao tipo de moradia, ao tipo de ambiente que você tem e que você ali vive e respira. Quando você fala sobre comorbidades como hipertensão, doenças cardíacas, elas, naturalmente, elas se potencializam em pessoas de pele negra. Nós não temos medicina para cuidar disso, nem em tempos fora de pandemia.
e ela está totalmente ligada à alimentação dessas pessoas. Entendo qual tipo de alimentação que a população na periferia tem. Então, são condicionantes que nós precisamos levar à frente para entender a dinâmica da vida das pessoas que estão em periferias e territórios de favela. Nós vamos precisar implantar agora as nossas ações afirmativas em infraestrutura, em ações de saneamento básico. No lugar onde eu moro, esses dias é muito fácil falar que a gente precisa se higienizar, lavar as mãos. Mas no domingo passado, no bairro onde eu moro, faltou água. Tem locais do meu bairro ainda que ainda não tem nem água potável. Você não tem a água é tirada do poço com a bomba. Esgoto, não tem coleta de esgoto. Então, tudo isso está ligado. Então, se a gente quiser pensar um próximo momento para, pelo menos, atenuar todos os danos causados pela pandemia, eu acho que é um aprofundamento de mais direitos para toda a população. E essas ações afirmativas, como você disse, nós vamos precisar de ações afirmativas na periferia, que é onde quem já está sentindo os danos da pandemia, já está sentindo agora, seja pela opressão da polícia militar, seja pela dificuldade com a alimentação, seja por dificuldade com a internet, seja por dificuldade com o benefício do auxílio emergencial, enfim. Vai ser um período que vai nos pedir muita solidariedade e que os governos que aí estejam tenham a consciência de que eles vão precisar olhar de forma obrigatória para esses territórios. Eu espero que vocês não esperem o morro descer, porque como a gente sempre diz, quando o morro descer e não for carnaval, não vai ficar muito fácil para eles. Mas, no fundo, eu sou um otimista. Acho que nós vamos viver um período muito difícil, porque os governos que majoritariamente ganharam as eleições, com exceção ali dos que fazem parte do consórcio Nordeste, mas os do Sudeste, do Centro-Oeste, estão absolutamente perdidos na condução da pandemia. Em Goiás, por exemplo, o Ronaldo Caiado, nós temos notícia hoje que o Estado prometeu 9 hospitais e até agora só entregou 2. O que nos dá uma posição assim, que eles estão fazendo totalmente o contrário do que nós estamos falando aqui. Enquanto nós estamos aqui falando de mais direitos, mais oportunidades, eles estão justamente cortando mais direitos e, principalmente, prejudicando a vida de quem está ali na periferia, que muitas das vezes faz aquele que a gente chama de serviço essencial, que é quem está ali na ponta de lança do trabalho. Nós estamos falando de motoristas de ônibus, que são negros, de caixas de supermercado, que são negros. Esses são serviços essenciais, esses são serviços que não param. E, mesmo assim, nesses locais, para essas pessoas, nós ainda não temos políticas por parte, seja do governo estadual aqui em Goiás, ou por parte do governo federal do Brasil. Obrigada, Gabriel. Muito importante isso que você falou, que nesse período de pandemia, toda essa situação se agravou muito, até pela condição de isolamento e de a precarização do trabalho da população periférica, que está sempre mais exposta. Então, certamente precisa haver um olhar especial para essas regiões do Brasil. Agora, eu gostaria de tocar num ponto com a Nazaré, gostaria que ela falasse um pouco sobre isso. Existe uma tendência da sociedade no geral, existe uma tendência de negação do racismo e também de achar que o racismo é um problema exclusivamente da população negra. E existe uma responsabilidade gritante da população não negra para a mudança dessa realidade. Você pode comentar, por favor, Nazaré? Bem, o racismo no Brasil, ele é estruturante, O racismo, ele estrutura a sociedade capitalista. A sociedade capitalista se sustenta desse processo de exploração. E o mito da democracia racial, ele ainda existe até hoje. As pessoas acham muito bonito dizer que nós vivemos numa sociedade democrática, diversa, plural. Mas ela é democrática, diversa, plural até onde? Porque quando você vai pegar as estatísticas, você vai ver que a população negra, ela ocupa determinados lugares. Não é à toa que ela é a maioria dos territórios da periferia, da favela, não é à toa que ela tem menos escolaridade, não é à toa que ela está no subemprego. Então, você percebe que essa relação do racismo estrutura o capitalismo dessa sociedade. Ele está nessa base dessa pirâmide. Então,
pensar a sociedade brasileira como diversa, como pluriétnica, deveria pensar que essa população deveria ocupar todos os espaços da sociedade, e não é o que a gente vê acontecer. A gente percebe que ela ocupa determinados setores, determinados lugares, e a sociedade nega muito isso, usando o discurso da miscigenação, de que nós somos todos misturados. Uma miscigenação iniciada lá no Brasil colônia, à custa de quê? À custa de um processo de violência com as mulheres negras e com as mulheres indígenas. Então, assim, não dá para ter orgulho dessa miscigenação. Nós somos fruto de um estupro, nós somos fruto de uma violência acometida no início do Brasil colônia. E isso estrutura a sociedade brasileira. E esse discurso de que nós somos brancos, negros e índios, que nós somos tudo isso, é um discurso para não aceitar o racismo. É um discurso para negar que o racismo ele estrutura as relações no Brasil. Ele estrutura as relações econômicas, as relações culturais, as relações educacionais. Isso influencia na nossa vida, isso influencia, como você estava falando lá atrás, no CEP, que esse CEP é determinante se a gente vai viver ou não. Isso influencia se eu tenho saneamento básico ou não no meu bairro. Porque o Estado brasileiro ele tem esse mapeamento. O Estado brasileiro, quando ele pensa a política para todos, ele não pensa a política para nós. Nós não somos esse povo. A população brasileira não é esse povo. A população brasileira, ela não foi, a população negra, ela não foi indenizada pelo processo da escravidão. Nós temos o quê? 122 anos da abolição. Um século, não chega a ser um século e meio. Foi ontem que aconteceu o processo de abolição no Brasil. E esse processo, ele não vem com uma política de inserção dessa população no mercado de trabalho, na sociedade brasileira, ou nos seus direitos. A consequência de uma abolição inacabada, a gente percebe hoje as periferias e as favelas. A gente percebe hoje nos corpos negros estendidos pelo chão. Então, não dá para o Estado brasileiro negar isso quando pensar num processo de política pública. Pensar um processo de política pública de transformação para a sociedade, precisa pensar que o racismo ele é estruturante, precisa pensar que essa população ela é a grande maioria da população brasileira e precisa pensar nas condições de vida que dê acesso às políticas sociais para essa população. Porque se nós não pensarmos a partir desse viés que o Brasil é resquício de uma sociedade escravista, que a abolição aconteceu no século passado, que não tem nem um século e meio de abolição, e que essa abolição não veio com políticas públicas, e que esse país tem uma dívida com a população negra e precisa inserir em todas as esferas da sociedade, não tem como a gente superar isso. Não tem como superar com o discurso de que nós somos todos iguais. Até somos, na lei, né? Que está escrito lá. Mas, na prática, nós não somos. Nós não somos. Nós continuamos sendo subjugados e os espaços pensados para nós são os espaços subalternos. É verdade que a gente vem avançando bastante com o processo de ação afirmativa, no acesso à universidade e acesso a outros espaços, mas isso ainda é muito pouco se você pensar os 500 anos de escravidão desse país. Então, pensar política pública para o Brasil, pensar em resolver os problemas da sociedade, precisa pensar em combater o racismo. E aí, os brancos brasileiros precisam pensar que eles são herdeiros de um privilégio por serem brancos, né? E que eles também precisam contribuir para isso, e que o problema do racismo ele não é um problema da população negra, ele é um problema da sociedade brasileira, e uma sociedade não se desenvolve com racismo. Pelo contrário, ela só reforça esses estereótipos e vai se reinventando ao longo da história. Então, pensar uma sociedade que avance é pensar que nós temos especificidades e pensar que nós precisamos ser incluídos no processo de desenvolvimento econômico, no processo de ocupação dos espaços, e pensar, sim, que esse país tem uma dívida com a gente e que a gente cobra essa dívida, sim. Nós temos direito sobre isso. Nós queremos o espaço que é nosso de direito, né? Um espaço diverso da sociedade. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Muito obrigada, Nazaré. Bom, nós vamos agora caminhar para o encerramento do programa e eu gostaria de pedir para vocês fazerem suas considerações finais e aproveitar para convidar todos que nos assistem para curtir o canal do PT no YouTube, para clicar no sininho para receber notificações sobre os novos programas. E eu gostaria, então, de começar com a Francilene,
com as considerações finais, por favor. Bom, então, agradecer imensamente essa oportunidade, né, de podermos falar aqui do movimento, da nossa dor, né, e fazer esse clamor por justiça depois de 14 anos. Exigir também desse Estado que olhe, né, para esses casos de violência policial com minimamente mais respeito, né, e que toda a sociedade, inclusive, né, partidos, mídias, né, tenham respeito com essas dores, né, com as dores de familiares como eu, né, como a Débora e outras companheiras que estão acompanhando aqui essa transmissão, inclusive as mães do Rio de Janeiro, que também são muito articuladas com o movimento das Mães de Maio e sofrem essas dores também, que a gente não perca isso jamais de vista, tá? Então, também pedir que vocês, então, acompanhem a página das Mães de Maio, apoiem o movimento, né, na aquisição de alguns produtos que nós temos, como essa camiseta aqui, tá? Então, todo esse recurso é destinado para as mães que têm menos recursos, né, para poder se locomover às atividades, né, nesse momento de pandemia, poder ter acesso aí às suas condições mínimas de sobrevivência, porque até o momento, vergonhosamente também, as mães da Baixada não tiveram nenhum tipo de apoio, né, sobre a situação que está sendo vivida agora, porque a maioria dessas mulheres tem trabalhos informais, estão sem fazer as suas diárias e com a sua sobrevivência comprometida. E a amnésia é tão grande que, inclusive, nesse momento, esses familiares também foram abandonados, tá? E no último lugar, né, dizer Paulo Alexandre presente, Rogério presente, Marielle presente, Verinha presente, que foi uma das mães que morreram nesse processo sem justiça, Agatha presente e João Pedro presente. Todos os nossos meninos que tombam todos os dias presente. Muito obrigada, Francilene. Gabriel, você faz também suas considerações finais, por favor? Aí. Quero agradecer o convite para participar, dizer que nós estamos sempre à disposição, que é importantíssimo esse tipo de ação para a gente conversar entre nós, mas passar informações para outros companheiros e companheiras que às vezes estão ali nas periferias, normalizando tudo isso, né? Infelizmente nós temos, acima de tudo isso, um marketing do terror, onde isso serve para ganhar votos e ganhar eleições nas periferias. Então, é importantíssimo que nós façamos esse trabalho de transmissão de informações, né, compartilhar informações, porque nós ainda temos, infelizmente, muitas pessoas nas periferias que acham que a solução para segurança e paz nos nossos territórios é colocando mais polícia, colocando mais armas mais potentes, comprando novas viaturas. Então, esse tipo de trabalho é importante para que nós possamos dialogar entre nós ações que dão certo e possamos passar esse tipo de informação, né? Então, quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que estou sempre à disposição, quando precisarem, é só contar conosco. Nós é que agradecemos, Gabriel, e passo então a palavra para a Nazaré, para ela fazer o nosso encerramento. Bom, agradecer o convite, a troca foi muito boa, é sempre muito importante a gente está fazendo esses debates, né, parabenizar pelo debate, dizer que a gente está à disposição, que nos cantos do país onde a gente estiver, a gente vai continuar resistindo, vai continuar lutando, e aí a solidariedade, a Francilene, a todas as Mães de Maio, a todas as irmãs, as mães que perdem seus filhos, né, tombados pelo Estado brasileiro. Então, que a gente continue lutando e que a gente consiga um dia viver com dignidade nos nossos territórios e que a gente consiga que as mães, principalmente as mães pretas e periféricas, consigam ter paz um dia de poder dormir com seus filhos na rua sem se preocupar se vão receber a notícia, né, de um corpo, às vezes nem mesmo encontrar esse corpo para fazer um enterro digno. Então, estamos à disposição e o debate foi muito bom. Obrigada. Foi muito bom mesmo, um debate que refletiu de uma forma bastante diversa a realidade do Brasil. Agradeço a todos vocês e a também quem nos acompanha aqui no PVPT, e aproveito para dizer que nós estamos no ar de segunda a sexta,
às 11 às 19 horas, sempre abordando temas relacionados com os trabalhadores brasileiros, os moradores da periferia, e convidar a todos para continuar nos acompanhando. Obrigada.